A treta que envolveu a APA Dona Francisca Quiriri e um parque aqui na região de Joinville, a gente vai discutir sobre isso hoje. O Chuville, Café com Chuville, está começando. Café com Chuville. No programa de hoje a gente vai conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, Diego Machado, do PSD, e a gente vai contar um pouquinho de como é que foi toda essa confusão e treta da situação do surgimento desse parque nacional aqui na região de Joinville, que afeta moradores, questão turística e tudo mais. Mas antes de a gente começar o programa, quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, @Chuville Notícias, ajude também a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também siga as nossas redes sociais, o card está por aqui na nossa tela e também na descrição do vídeo. Vamos lá para o que interessa, né? Seja bem-vindo novamente ao Café com Chuville, Diego, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Obrigado, Leandro. Prazer estar falando com você, como sempre. Quero agradecer também o espaço do Chuville para a gente falar de um tema tão importante que envolve 30% do território da cidade de Joinville, que é a APA Dona Francisca. Mas deu uma treta geral, né, presidente? Porque começou com aquela confusão ICMBio, dizendo que não podia construir mais nada, de que aquilo tinha que ser literalmente um parque fechado, mas já tinha gente morando lá, né, já tinha até negócios consolidados ali. Como é que ficou toda essa situação? Ficava para uma culpa A, culpa B, e aí? Como é que a Câmara de Vereadores entrou nessa? Como é que ficou? Bom, assim, primeiro que é uma área onde eu tenho uma atuação muito forte, é a minha base eleitoral, é onde eu resido, então é muito próximo. E eu convivo com essa realidade, com legislações ambientais, a APA Dona Francisca, desde a minha infância. Antes mesmo de chegar à Câmara de Vereadores, nas outras atividades que a gente tinha, isso já era discussão do nosso dia a dia, então já cheguei com um pouco de conhecimento e a gente foi se aprofundando. Importante, Leandro, já desde o início, a gente separar os assuntos. A APA da Serra Dona Francisca é uma legislação baseada no Código Florestal, mas de administração do município. Já Parque Nacional seria uma imposição do governo federal, se assim acontecer, o que a gente acredita que não vai mais acontecer. Não está definido ainda. Não está definido, mas uma grande possibilidade desses estudos comprovarem de que não há necessidade de se fazer um parque nacional. Então é importante a gente já separar. A APA Serra Dona Francisca é uma situação e que inclusive passou por uma revisão onde nós fizemos o decreto municipal recentemente numa cerimônia lá na Fundação 25 de Julho. E a questão do parque nacional, aí sim, seria uma intervenção federal que ia ser muito mais prejudicial para quem mora lá, tá? Principalmente para os agricultores, do que a legislação da APA, que querendo ou não, nós como município, nós que sentimos a cidade, a gente que vive aqui, a gente consegue ter um domínio melhor em relação a essa questão de preservação. E Joinville já preserva. Nós já temos uma política de preservação que é o próprio plano de manejo da APA. Para quem não sabe o que é o plano de manejo são as regras, é a cartilha do que você pode e o que não pode fazer dentro dessa área delimitada como APA da Serra Dona Francisca. Então nós, como Joinville, inclusive isso é gerido por um conselho gestor que é formado por entidades civis. Então nós temos lá associações de moradores, o Conselho de Engenheiros, entre várias outras entidades que fazem parte deste conselho, e esse conselho é que faz a administração da APA da Serra Dona Francisca, ou seja, a administração desta área, ela é próxima, ela está conosco, e para nós resolver possíveis conflitos, né, vai ser muito mais fácil do que você ter que ir até o Ministério do Meio Ambiente, discutir com o governo federal, se fosse assim implantado um parque nacional, porque o parque nacional ia se sobrepor à APA Dona Francisca. Então, nós defendemos que se mantém a nossa regra, APA Serra Dona Francisca, que não se cria o Parque Nacional em cima da APA. Nós vamos ter ali uma sobreposição de legislação, e isso, além de criar uma insegurança jurídica muito grande para quem mora lá e para o próprio Poder Judiciário, que vai ter que decidir isso, vai trazer muitos prejuízos, principalmente para os agricultores, porque a gente foi se aprofundar para entender o que é Parque Nacional. Na verdade, é uma intervenção federal que acaba delimitando uma área e a partir desta área passa a ser propriedade do governo federal e as pessoas que estão ali, elas devem sair. Elas vão ser escorraçadas, como se diz no popular? Não, mas nós fomos conhecer em Blumenau um parque nacional que foi criado há 12 anos, que é o Parque da Serra do Itajaí. Nós fomos conhecer, conversamos com os moradores, reunimos um grupo de moradores para entender como que estava sendo esse processo. Já foi 2 anos que foi implantado um parque nacional nessa região de Indaial e de Blumenau,
que é o dobro dessa área que se tinha intenção de definir aqui em Joinville. Lá, 700 propriedades particulares foram atingidas pelo parque. Bastante, hein? Sim, e até agora o governo federal só indenizou 12. É um bairro, na verdade, né? 700 propriedades. Exatamente. Então, assim, para você ter ideia do transtorno. Detalhe, além da demora para fazer a desapropriação, porque o governo federal vai pagar quando ele quer. E o maior problema é o valor. Propriedades que foram desapropriadas, aonde o governo federal avaliou a R$1 um metro quadrado. Isso nós fomos lá comprovar. Então, quer dizer, isso é expulsar as pessoas dos seus terrenos, das suas propriedades, principalmente os agricultores. É uma legislação que eu considero uma legislação quase que de guerra. É quando realmente, vamos pegar exemplos aí da Amazônia, onde tem uma área lá que está sendo queimada, devastada, aí sim é uma legislação pesada que o governo entra e diz, não, aqui é nosso, agora nós vamos cuidar. Está longe de ser o nosso caso. Eu, inclusive, na oportunidade que eu tive de falar com a ministra Marina Silva, numa reunião articulada pelo senador Esperidião Amin. Notícias noticiou essa reunião. Eu, inclusive, coloquei isso para a ministra, né? Eu falei, ministra, Joinville é a maior interessada em fazer a preservação daquela área, porque 70% da água consumida em Joinville vem daquela região. Então, quer dizer, como que nós, joinvilenses, não vamos ter interesse na preservação? Nós queremos que seja preservado. Agora, inclusive, Joinville acabou de investir R$1,5 milhão na contratação de uma empresa especializada para fazer a revisão do plano de manejo, das regras, onde a gente conseguiu flexibilizar a questão da regularização fundiária, conseguimos incluir a Lei 13.465, que é a Lei de REURB de 2017, dentro das regras da APA, porque nós tínhamos ali, infelizmente, uma divergência legal, que para mim é uma absurda, né, onde o plano de manejo, por mais que seja restrito, por mais que tenha uma dificuldade muito grande de ser alterado, porque ele é regido pelo Código Florestal, tá, ele não deixa de ser municipal, ele foi criado no município. E nós temos uma lei federal de regularização fundiária que permite regularização fundiária na área rural, com lotes pequenos, mas que o plano de manejo não estava atualizado com essa lei. E aí, aos olhos da legislação, a legislação ambiental, mesmo sendo criada no município, ela se sobrepõe a uma lei federal de regularização. Com a revisão do plano de manejo, nós conseguimos justamente incluir essas regras de regularização dentro das regras de APA. Então agora, quem mora nessa área rural, dentro da APA Dona Francisca, vamos citar aqui regiões como Estrada Mildau, Estrada Quiriri, né, que são duas situações assim muito flagrantes, que precisam realmente ali de uma intervenção pública de regularização. Agora a gente vai conseguir avançar com a regularização. E as pessoas muitas vezes acham que essas leis de regularização, de forma muito especial o REURB, acaba se tornando um incentivo para as pessoas ocuparem essas áreas. Isso que eu ia perguntar para você, presidente, porque um dos argumentos que foram usados nessa discussão toda do processo era uma possível um trancamento da especulação imobiliária, né? Nós vimos agora recentemente, Joinville criou aí a legislação 2 bairros novos e grandes. Esses bairros já nasceram grandes, que é o Marinas, né, e o Vale Verde, ali na região norte de Joinville. Então se comunicou tudo isso, juntou esse campo social com esses fatos e, claro, veio o governo federal com essa preocupação, no primeiro argumento, de que seria uma especulação imobiliária. Foi confirmada isso na sua fiscalização? Não. Em relação ao Parque Nacional, não, né? Em relação à questão da aplicação do REURB nessas áreas, não existe qualquer tipo de incentivo para que essas áreas sejam ocupadas, porque a lei federal, ela traz um marco temporal. Somente propriedades construídas e ocupadas até novembro de 2016. Então, quando você vai entrar com o processo de regularização, hoje a prefeitura, o judiciário, eles têm acesso a essas imagens de satélite lá de 2016, que são utilizadas inclusive para comprovar de que aquela propriedade estava formada, tinha uma casa construída em novembro de 2016. 10 anos atrás. Exatamente. Então, quer dizer, vamos imaginar que alguém se interesse agora, olha, agora vamos poder regularizar, vou lá, vou comprar um lotezinho, vou construir a casa. Ele não vai conseguir regularizar agora, porque a lei ela traz um marco temporal. E ela tem sim um significado social que eu considero assim sem precedentes, espetacular, porque, veja bem, vamos pensar, Joinville já tem um déficit habitacional de mais ou menos 10 mil.
É um déficit que nós temos. Né? É muito grande. Então está aí a Secretaria de Habitação correndo atrás de terrenos para fazer programas do Minha Casa Minha Vida. Nós temos um déficit habitacional de 10 mil em Joinville, pelo menos. Aí você pega uma região como da Estrada Mildal, que é uma região que está dentro de uma área rural, mas ela tem todas as características urbanas. São núcleos urbanos consolidados, casas bonitas, bem estruturadas, com vias, tem ruas pavimentadas. Então se a gente não permitir a regularização desses lotes na área rural, porque são lotes com características urbanas de 300, de 400 metros quadrados. Que já foram construídos há mais tempo nessa questão temporal. Exatamente, que foram construídos há mais tempo, tudo bem, nós não vamos permitir que essas famílias regularizem esses imóveis, nessas características que eu estou falando. Vai fazer o quê? Vai mandar demolir? E as pessoas vão para onde? Então, quer dizer, precisou se encontrar uma solução para dizer o seguinte, olha, precisamos regularizar, mas não é regularizar tudo. Vamos regularizar com essas características. Nós estamos vendo, inclusive, acontecendo em Joinville, várias demolições que estão sendo executadas pela prefeitura por conta de medidas judiciais, onde o judiciário já condenou, a prefeitura está condenada a intervir em qualquer nova construção que aconteça em área de APA, em área de APP, em área de qualquer uma. A gente viu no Mildal recentemente uma casa que foi construída, não tinha ninguém morando ainda, mas tinha acabado de ser construída, não estava acabada, mas estava quase, só que estava próximo de um rio, segundo ali todo o sistema de georreferenciamento da SAMA. E aí a prefeitura já tem uma decisão contra ela, não precisava entrar com uma ação por causa daquela propriedade, a prefeitura já está condenada. Qualquer intervenção sem alvará, qualquer construção sem alvará numa área de APA, de APP, de proteção ambiental, a prefeitura é obrigada a intervir. Nós vimos agora acontecendo lá no Ulisses Guimarães, numa área de manguezal, né, numa área novamente acontecendo isso. Então eu estou contando tudo isso, Leandro, justamente para mostrar que a lei do REURB não é uma legislação que é porteira aberta, que qualquer pessoa, que qualquer dois eternite pendurado num sarrafo vai regularizar. E a fiscalização, vereador? A cabe de quem é? No caso, SAMA, governo, municipal? De novos empreendimentos? Para você manter essa situação, porque a legislação ela existe, né? Como sim. Não é para novas construções, mas e quem começar? É para a pessoa ir lá e denunciar? Exatamente. Ou existe uma fiscalização? Não, é lógico. A grande maioria das fiscalizações, primeiro que o órgão fiscalizador municipal é a Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente é responsável pela fiscalização. De praxe, existe a denúncia. As pessoas mesmo denunciam, os vizinhos denunciam, porque o vizinho às vezes fica com medo que por conta daquele que está construindo ele vai pagar um preço também, então ele já se antecipa e acabam denunciando, né? Isso não deixa de ser ruim, porque se a pessoa está fazendo errado, está construindo do lado do rio, ela tem que primeiro regularizar, primeiro pegar um alvará, como diz a nossa legislação. Então assim, vamos imaginar, a lei do REURB é para regularizar áreas que foram ocupadas com uma série de regras, não pode estar próximo de rio, até novembro de 2016, existe uma flexibilidade, mas não é qualquer área que consegue ser regularizada. Aí você vai dizer para mim o seguinte, tá, Diego, mas e se a pessoa quiser comprar um terreno e construir uma casa na área de APA, a partir de agora, ela vai fazer a regularização conforme prevê a nossa lei de ordenamento territorial, que é a LOTE. Aí ela não entra no REURB, ela vai seguir a legislação da 470. Ela vai desmembrar o terreno, ela vai escriturar o terreno, vai entrar com um projeto da casa na prefeitura, a prefeitura vai dar o alvará. Se ela tiver o alvará para construir, ela vai poder construir. Não significa que porque é APA não pode construir. A gente está dizendo que em APA a restrição ela é maior e a fiscalização ela é muito maior. Agora, existe sim o direito de construir, mas tem que pegar o alvará, tem que fazer conforme a lei de ordenamento territorial prevê. Esse é um tema bem polêmico e eu estou conversando aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, Diego Machado, do PSD. E para a gente fechar o nosso programa de hoje, o Café com Chuville, ano eleitoral, abril está na porta. O senhor é pré-candidato, já anunciou já em redes sociais, né? Provavelmente vai se descompatibilizar da sua função enquanto presidente da casa agora em abril. Como é que vai ficar a Câmara de Vereadores nesse período?
Bom, Leandro, eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu não tenho essa necessidade de descompatibilizar, como é o caso do executivo, né? Então, vou agregar, vou ter que me dividir, vou ter que me organizar junto com a minha equipe, justamente isso, para a gente conseguir fazer a nossa campanha no período eleitoral e continuar administrando a Câmara e fazendo o nosso mandato. Maravilha, então é isso aí, gente. Obrigado aí pela tua companhia até agora com a gente no Café com Chuville. Lembrando que você pode se inscrever a qualquer momento no nosso canal aqui do YouTube, @Chuville Notícias, pode compartilhar essas informações com quem você puder, afinal de contas é do interesse de todos saber se pode ou não pode construir, se vem aí Parque Nacional ou não, se Joinville está sofrendo ou não de especularização imobiliária. Isso é um assunto muito grave, por isso que a gente está aqui tratando esse assunto também, e já falamos no Chuville Notícias em outros momentos. Siga a gente nas redes sociais, @Chuville Notícias, tanto no Instagram, Facebook, estamos também no TikTok. Receba as notícias direto no seu telefone, a descrição vai estar ali no vídeo para você clicar no link e já receber as notícias direitinho no seu celular. Obrigado mais uma vez, presidente Diego Machado. Eu que agradeço, obrigado Leandro, obrigado Chuville, e a gente está sempre à disposição para bater papo, colocar as nossas ideias, esclarecer dúvidas. E até o próximo programa. Tchau, tchau.